João capítulo 19, no versículo 41, descreve o lugar onde Jesus foi crucificado. E fala que no lugar onde Jesus foi crucificado tinha um jardim. E no jardim um túmulo novo, no qual ninguém havia sido posto. Segundo a descrição que lemos no Evangelho de João, os três lugares, o lugar da crucificação, o jardim e o túmulo estavam bem próximos. E falam em João de que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E quando vemos a palavra jardim nas Escrituras, quase sempre sem referência a um conceito de um jardim agricultural. Por exemplo, o jardim do Getsemani no Monte das Oliveiras. Esse lugar foi um jardim agricultural que foi utilizado para produzir azeite de oliva. A palavra Getsemani em aramaico significa prensa de azeite. E o conceito de jardins agriculturais privados aqui em Israel é bastante comum e bastante antigo. E neste lugar, dois elementos importantes foram achados que indicam que este lugar também foi utilizado como um jardim agricultural durante a época do primeiro século, durante a época de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos elementos maiores que foi encontrado neste lugar, a parte do túmulo, foi uma cisterna de água completamente feito à mão, com uma capacidade de conter de aproximadamente 1 milhão de litros de água. E foi desenhado para recolher água de chuva del área. A localização da cisterna de água está lá atrás, embaixo da plataforma. Depois, no ano 1924, quando os arqueólogos começaram a fazer as escavações do outro lado, eles descobriram aqui uma prensa de vinho, um lagar que era da época do primeiro século. Este elemento foi um elemento muito importante para este lugar, porque nos indica que este lugar também foi utilizado como um jardim agricultural privado, mais especificamente um vinhedo, já durante a época de nosso Senhor Jesus Cristo. E encaixa dentro da descrição que vemos em João 19:41, que fala que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém havia sido posto. Agora, o elemento mais importante neste lugar é o túmulo. O túmulo foi achado no ano 1867 e foi achado por um homem grego que tinha uma propriedade aqui perto deste lugar. Ele estava excavando na área, procurando cisternas de água, e no processo ele encontra o túmulo. Alguns anos depois, quando começam a fazer as escavações frente do túmulo, descobrem aqui os restos de uma capela bizantina que era da época do quinto século. Agora, ninguém sabe por que um grupo de cristãos do quinto século adoraram neste lugar, porque não tem nada escrito enquanto a razão por la qual eles adoraram ao Senhor aqui. Pero podemos ver que adoraram ao Senhor neste lugar e deixaram seus símbolos neste lugar. Por exemplo, na parte exterior, fora do túmulo, ao lado esquerdo da entrada, cavado na rocha, podemos encontrar o símbolo de uma cruz com a forma de um âncora antigo, que foi deixado pelos cristãos do quinto século, e eles utilizaram este símbolo para se identificar com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem como fundamento um versículo que lemos no Novo Testamento, em Hebreus 6:19, onde o autor aos Hebreus nos fala sobre a esperança que temos em Cristo Jesus como um âncora para o alma. Este é um hermoso símbolo, porque a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o fundamento de nossa fé e de nossa esperança. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 de que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não está vivo. E se Cristo não está vivo, nossa pregação está vazia e tua fé é vana. Mas no versículo 20, Paulo fala de que Cristo ressurgiu dos mortos e de que Ele é as primícias daqueles que dormiram em Ele. Aleluia. O Cristo ressuscitado é o fundamento de nossa fé e de nossa esperança. Os cristãos do quinto século utilizavam a cruz com a forma do âncora para se identificar com esta verdade fundamental. Até hoje podemos encontrar símbolos deste tipo, por exemplo, nas catacumbas em Roma. Al entrar dentro do túmulo, vão encontrar que o túmulo tem duas partes. A primeira parte, a primeira câmara, era conhecida como a Câmara dos Lamentos. Era o lugar onde, depois da preparação do corpo, a família tinha um tempo de lamentação sobre o corpo.
E depois disso eles transferiam o corpo na direita, que é a câmara da sepultura. E na câmara da sepultura encontramos 3 lóculos, ou 3 lugares de sepulturas. E podemos ver que foi preparado para uma família completa. Quem sabe, quizás foi preparado originalmente para a família de José de Arimateia. Especulamos que este túmulo estava dentro de uma propriedade privada, porque está bem próximo a uma prensa de vinho que era da época do 1º século. E a prensa de vinho também foi feita para uso privado. A localização deste túmulo, com relação ao Monte da Caveira, com relação à cidade antiga, o muro norte da cidade, o portal de Damasco na direita, as 2 estradas principais, mas os elementos arqueológicos que foram achados neste lugar, indicam que este lugar pode ter sido realmente o lugar da crucificação, a sepultura e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o importante é que a história não termina com a morte de Jesus. Termina com a ressurreição. E continua com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus morreu na cruz por meus pecados. E daqui ele foi sepultado e que ao 3º dia ele ressurgiu dos mortos. E ele ressurgiu dos mortos porque ele é Deus. E ele está vivo hoje para dar vida àqueles que creem em ele. O Monte da Caveira, para mim, é um memorial do amor de Deus para com cada um de nós outros. E o túmulo já não é um lugar de lamentação, é um lugar de celebração da vitória que temos através da ressurreição de Deus.